Bom, gente, eu tinha prometido para o terceiro ano, principalmente para 3003, que eu não dei aula para vocês, de fato, fazer uma aula que englobasse as duas primeiras aulas, né? Que o nosso tema é cultura e dominação, biologia, cultura e dominação. E aí eu vou tentar da melhor forma possível, porque, enfim, apesar de ter talento, eu não sou uma atriz, né? Levantar uns pontos, uns tópicos e dar uma explicada geral para que vocês possam responder os exercícios, tá? Lembrando que são duas aulas, tá? E cada aula tem os seus respectivos exercícios lá bonitinho, que eu deixei para vocês. Uns já responderam, só que eu não achei justo eu corrigir, que eu vou corrigir um por um, tá? Corrigir antes de falar com vocês algumas coisas, tá? Bom, vamos começar por ideologia. O que é ideologia? Ideologia, basicamente, é como se fosse um óculos que você colocasse, um óculos colorido, sei lá, amarelo. Você colocou um óculos amarelo e aí você passa a ver um mundo todo amarelo, certo? Então, tem ideologia de tudo. Tem ideologia de classe, né? Por exemplo, você é da classe média, você tem ideologia da classe média. Você é rico, você tem ideologia da classe dominante, certo? Tem qualquer tipo de ideologia que você possa imaginar. Todos nós temos ideologias, tá? O Marx, vou ter uma cola aqui. O Marx, ele teve a seguinte sacada lá no século XVIII. O que ele falou sobre ideologia? Primeiro, para o Marx existem duas classes, né? Duas classes principais, tá? Existem outras, mas as principais, que é o proletariado e a burguesia. A burguesia tem os meios de produção e o proletariado não tem nada, só o corpo que ele vende por, né, quase nada, ou seja, ele é explorado, tá? E aí, para o Marx, a ideologia de uma sociedade inteira é a ideologia da classe dominante, tá? Ou seja, uma pessoa, às vezes a gente se pergunta, a pessoa pega o japelho lotado e vai trabalhar lá na casa do Carvalho, né? E aí ganha muito mal e não se revolta, né? E aí você fica pensando, por quê? Porque o projeto de sociedade, segundo Marx, lá na leitura marxista lá do século XIX, que ele fez, né? A coisa foi muito bem feita. A classe dominante ela criou mecanismos para poder é, convencer, né? E aí é uma atitude pedagógica de convencimento de que a ideologia certa é a ideologia delas, né? Eu falo muito sobre essa questão de classe, por exemplo, por que que uma festa de uma influencer cheia de flores é chique e um churrasco na laje não é, né? Quem define o que é o in, o out, o chique, o não chique, é, o que a música erudita é a música mais valorizada do que as músicas populares, como o samba, como o funk. Quem define isso, né? A ideologia da classe dominante, certo? E aí, para terminar o Marx, o que ele vai dizer? Que existe uma naturalização dos conflitos. Toda vez que eu falo naturalização em sociologia, em história, eu estou dizendo que o que é natural? Natural é uma árvore, é uma pedra, é uma rocha, tá? É uma coisa que faz parte da natureza. Ou seja, ela é imutável, ela está ali, ela vai continuar ali, né? Então, assim, o que é uma naturalização? É você pegar um fato social, um fato histórico que aconteceu em um determinado momento e você dá aquilo como se fosse algo que sempre existiu, que tem um motivo para ser, né? Enfim. Então, todo o conflito entre essas duas classes que o Marx está falando, né, que é explorada pela mais-valia, né? Lembra que o conceito de mais-valia é o quê? É você trabalhar mais do que você receber, né? O burguês ganha
pelo teu excesso de trabalho, né? Pelas horas a mais que você trabalha para produzir. Todo esse processo de exploração, isso gera um conflito. Por quê? O conflito porque eu quero ter acesso a bens de consumo que só a elite tem, né? Eu quero, sei lá, ir num restaurante bacana, pagar um ingresso de cinema, que tá uma fortuna, R$ 30, né? Uma coisa absurda. E eu não posso porque o meu salário é baixo, historicamente baixo, vai continuar baixo. Algumas classes têm esse problema, como os professores, por exemplo, que é uma classe que quase no mundo todo ganha mal, enfim. E aí você tem esse conflito entre classes, ok? Está acontecendo ali. Mas esse conflito, ele é neutralizado pela naturalização, ou seja, por que existem pobres? Ah, porque Deus quis. Ah, porque sempre foi assim. Ah, porque o rico é rico, não é culpa dele, né? A gente ouve muito isso, não é culpa da pessoa, né? Por exemplo, a Blue Ivy, a filha da Beyoncé, ela nasceu milionária, não é culpa dela se ela nasceu milionária, né? Mas assim, se tivesse mais divisão de renda, de repente outras crianças poderiam ter acesso ao que ela vai ter, né? Que é do bom e do melhor, né? Então, seria basicamente isso. E aí, o que o Marx vai falar? Eles venceram em termos ideológicos, né? A narrativa deles venceu, tá? E não vai haver revolta, não vai haver, as pessoas vão simplesmente aceitar as coisas como elas são e o motor vai continuar rodando, né? Então, é a chamada ordem natural das coisas. Vamos continuar ganhando mal, ninguém se revolta. Por exemplo, a classe dos professores do Estado está com 6, 7 anos já com salário congelado, ninguém quebra nada, né? Ninguém quebra baixinha nenhuma. Por quê? Justificativas, né? Justificativas que vão neutralizar e naturalizar a situação, tá? Ah, tá, para terminar, que tô dando pausa aqui para ler a minha cola, tá, gente? Porque eu não lembro de nada da minha vida. Para o Marx, é o que eu já tinha falado, essa relação é uma relação pedagógica de ensinamento, né? Por exemplo, eu dou trabalho para o segundo ano. O trabalho lá na Grécia Antiga, ele era tido como algo muito degradante. Tanto é que a palavra trabalho vem de tortura, né? Então, assim, uma pessoa, um cidadão de verdade da polis grega, ele não podia trabalhar, né? Eles fizeram todo um processo de convencimento, porque lá no momento pré-revolução industrial, eles precisavam de pessoas para trabalhar ali, né, nas fábricas, e tinha que dar o jeito, né, deles, arrumar gente, e aí começaram a ensinar as pessoas em processo pedagógico de que, né, o conto da cigarra e da formiga, que a formiga trabalha o inverno inteiro, a cigarra o verão inteiro, a cigarra fica cantando, né? Ou seja, a cigarra fica rebolando a raba lá no baile da gaiola, enquanto a formiga tá trabalhando. No inverno chega, né? E aí quem se dá bem? A formiga que trabalhou o verão inteiro, né? Tem o trabalho dignifica o homem, tem várias dessas coisinhas que fazem com que hoje o trabalho seja tão importante. Ou seja, a gente passou por todo o processo de convencimento para chegar no status hoje de que o trabalho é a coisa mais importante do mundo, né? E aí a gente vai pensar que o trabalho é esse, né? O meu trabalho, que eu sou explorada, seu trabalho, que você é explorado, ou o trabalho de uma tribo Yanomami, que o cara trabalha 4 horas por dia para satisfazer as necessidades dele. E o resto do dia ele fica deitado na rede, pensando na vida, né? Aí tem toda essa questão. E aí, para terminar, essa manutenção do poder, ela se dá pelo convencimento de que há necessidade da classe dominante e a necessidade de toda a sociedade, né?
Então, assim, a gente tem visto muito isso no corona, né? Tem um grupo de pessoas que estão falando que o Estado tem que gerar, é, enfim, dar condições para as pessoas poderem ficar em casa, para as pessoas não morrerem. E aqui no Brasil criou esse discurso do tipo economia versus vida, que é um discurso que não existe. É totalmente forjado, é um discurso ultraliberal, absurdo, é até genocida na minha concepção. Então, eles ficam nessa vibe de se ficar em casa, a economia vai para o brejo. Gente, a economia ela vai sofrer um baque aí, isso é um fato. Não é a primeira vez, a gente teve 29, que foi excesso de produção e pouca demanda, né? Quebra da bolsa lá, o crash. A gente teve 2008, agora recentemente, a bolha imobiliária lá dos Estados Unidos. Então, assim, a economia vai sofrer reveses. Agora, entre a vida humana e a economia, está o Estado, né? Para prover, para pagar os salários das pessoas que ficarem desempregadas, para dar os auxílios, né? Para dar educação para vocês que estão, né, estudando em casa, para vocês não perderem um ano de vocês e tal. Então, assim, quem acredita nesse discurso Estado, economia versus vida, está entrando na vibes da classe dominante, porque a classe dominante é aquele discurso lá do dono do Madeiro, né? Tipo, morre 6 mil, mas a economia não pode parar. Porque não é a mãe dele, né? Não é a avó dele que vai morrer. Talvez morra, então, não sei. Mas é um discurso nefasto, genocida, pavoroso, né? Enfim. Mas através desse tipo de convencimento que as necessidades dessa galera do dono do Madeiro, que é que o Madeiro continue funcionando e ganhar os dinheiros dele lá, os talquês dele, e que a gente se ferre aqui pegando Covid porque não tem hospital para todo mundo, porque tem achatamento de curva, isso você já deve estar de saco cheio de ouvir, né? Então, agora que eu falei de ideologia, eu vou entrar em cultura e dominação. Aí eu vou entrar num autor chamado Antônio Gramsci, que ele é italiano, ele era comunista, mesmo de verdade, né? Esses Nutella não, tá? Ele escreveu no começo do século XX, tá? E ele teve uma sacada plus, assim, em cima da sacada do Marx, que foi a questão cultural, tá? Por que que o Gramsci estava pensando na questão cultural? Porque no começo do século XX, no final do século XIX, começo do século XX, surgiram as grandes cidades, o entretenimento de massa. Eu sempre falo do surgimento do cinema para vocês, que eu acho importante. O surgimento de Nickelodeons, que surgiram lá no começo do final do século XIX, não, minto, começo do século XX, se não me engano. Era um níquel, né? Nickelodeon, que era um teatro que eles colocavam até, pagavam um níquel, que é US$ 1 na época, né? Para você assistir os filmes eram mudos, enfim, era uma sequência de filmes mudos e você assistia em pé e tal. Por quê? Porque a classe trabalhadora estava já morando na cidade, habitando. A gente já estava falando de uma sociedade de massa. Quando eu falo sociedade de massa, eu falo de muita gente. É muita gente no Guanabara, no aniversário do Guanabara. É muita gente na praia de Ipanema. É muita gente fazendo muitas coisas. Então, essa galera saía da fábrica, né? E eles tinham que ir para algum lugar. E aí começaram a surgir esses espaços culturais, né? E um deles era o cinema. Tinha o rádio também, que surgiu no começo do século XX também, que era um entretenimento importante, a imprensa, né? Então, assim, houve esse boom por conta da demanda. Era muita gente morando nas cidades. Então, assim, teve boom cultural, né? Porque antes, se você for pensar, quem frequentava o teatro antes, né? A classe trabalhadora frequentava o teatro? Não, né? E aí o Gramsci teve essa sacada, falou, tem um plus aí, um a mais, um adendo aí do Marx,
que também na esfera cultural existe essa dominação, que é uma dominação muito terrível, no sentido de que existe uma educação mais, digamos, mais efetiva do que o que o Marx havia falado lá atrás, né? Em termos de superestrutura e infraestrutura, tá? O Gramsci, ele falou que o buraco era mais embaixo, né? E aí a gente vai ver por quê. Então, uns conceitozinhos importantes que a gente tem que manter em mente do Gramsci, eu acho mais importante é o conceito de hegemonia. Hegemonia é a mesma coisa que supremacia, tá? Hegemonia é quando você é dono da toda. Ser hegemônico. Pensa no grupo do Big Brother aí, daquele grupo Comunidade Hippie. Era o grupo hegemônico, porque eles mandavam todo mundo pro paredão, né? Isso é um grupo, isso é hegemonia, tá? Que é uma palavra que o Gramsci usa muito. Quem não assiste Big Brother, assiste, por favor, porque agora não tá tão bom não, mas tava muito bom. Hegemonia é quando a classe dominante finalmente ela termina o projeto dela, né? E ela consegue entrar, assim, se enfiar em cada áreazinha lá da vida do pobre coitado do dominado, da classe dominada, e impõe o projeto dela. O projeto dela é o quê? Se perpetuar no poder. Gente, quem está no poder quer se manter no poder. Quem vai beber champanhe de $1.000, que vai para iate, né, nas ilhas gregas, que vai para as Maldivas, não vai querer voltar para pegar Japeri. Então, quem está no poder quer se manter no poder. Então, assim, tem que se criar uma narrativa, tem que se criar formas de você se manter dentro desse teu lugar de hegemonia, né? E para o Gramsci, a grande sacada dessa galera é se utilizar da questão cultural, se utilizar da mídia de uma forma geral, tá? Rádio, televisão não é da época do Gramsci, eu acho que ele morreu antes, ele morreu acho que nos anos 30, se não me engano. Cinema, literatura, a própria escola, tá? Que é uma instituição importante, as igrejas, né? Então, ele diz isso, que deu tudo certo, que a partir de agora, né, o projeto ele foi implementado com louvor. Parabéns, classe dominante, né? Ninguém fala mal do Luciano Huck, porque ele é uma pessoa muito legal. Ele desembolsou dinheiros para o Covid, né? A gente está esperando a Lady Gaga ligar para ele. Vamos ver se a Lady Gaga liga para ele para ver a cara que ele vai fazer. Não, ele não deu dinheiros. O Messi deu dinheiro, o Cristiano Ronaldo deu dinheiro, o Neymar deu? Não. Eles fizeram um hotline lá para que eu, professora do Estado, desse dinheiro para ajudar no Covid, né? Então, assim, eles não querem perder nenhum privilégio. É impressionante. Minha gata tá chorando. Então, assim, ao fazer isso, ele desarticula qualquer tipo de pensamento autônomo. Lembra que eu falei de ideologia lá atrás? Que eu falei que ideologia é o óculos? Eu, como classe média baixa, classe média média, eu tenho o meu óculos, né? De classe média baixa, classe média média. Qual deveria ser o meu pensamento? Olha, eu tenho essa renda, eu sou explorada mesmo, eu pego ônibus porque eu não tenho carro, eu não posso comprar roupa cara, eu não posso frequentar restaurante caro, né? Mas essa deveria ser a minha ideologia, né? A minha consciência de classe, como diria o Marx, né? Eu tenho que lutar por mais coisas, porque eu não tenho, as pessoas pobres, as pessoas que não têm acesso a nada, os favelados, os jovens negros, que são os mais mortos na violência no Brasil, violência policial, né? Mas a gente magicamente não faz nada, né? Porque
como ele vai dizer, peraí, deixa eu dar uma cola aqui. Perdão. Porque a gente já aceitou a ideologia dominante, que é da classe dominante, de que é assim mesmo. Eu quero comprar um carro, então vou trabalhar mais. Mas você não vai ter vida, você não vai ter tempo para ler, não vai ter tempo para, sei lá, sair. Não, eu tenho que trabalhar mais para ganhar mais para poder comprar um carro. Mas você ganha mal, né? Tipo, você é um balconista. O que que você vai fazer? Não, gente, o problema não é da sociedade, tá? O problema não é tipo, dos ricos. O problema sou eu que tenho que trabalhar mais, né? Que é aquela a famosa ideologia lá do vestibular, né? Que a galera que estuda no Santo Inácio aí da vida que perde vaga para cotista e fala, mas o cotista nem estudou direito, meu Deus do céu, não sei o que lá, fica reclamando, né? Quando na verdade quem tá tirando a vaga de quem, né, gente? Se eu nasci numa família que pôde me pagar um Santo Inácio da vida, né? Moro num bairro legal, não tem que largar a escola para trabalhar, né? Então, assim, eu tô com os privilégios da sociedade, né? Então, sei lá, acho que eu tô roubando a vaga do. Mas isso já é militar, não vou militar hoje não, já tô comportada, tá? Porque eu sei que o Estado tá me dando. Aí ele desenvolve o conceito de contra-hegemonia também, que são os intelectuais orgânicos, que é aquela galera que tenta puxar o povo para a realidade. Tipo assim, ô sua errada, para de tentar querer ser rica e defender os direitos ricos e aceita a sua classe e segue a sua vida, vai ser feliz, né? Luta pelos seus direitos. Esse é o intelectual orgânico, é a contra-hegemonia. Que é assim, hoje em dia, basicamente, o que a militância faz, né? É uma espécie de contra-hegemonia, na minha opinião, porque está sempre puxando para esse lado, né? Do tipo, olha, tenha consciência de classe, né? E são coisas bobas, às vezes, bobas entre aspas, tá? São pequenas violências simbólicas, do tipo, uma branca fazendo transição capilar e roubando protagonismo de uma negra que fez a transição capilar, né? Por que você está falando disso? Porque as negras elas eram obrigadas pela classe dominante, pela estética dominante, a alisar o cabelo, porque o cabelo certo era o cabelo, né, das brancas, ceboso e liso, né? Entendeu? Aí, um belo dia, elas decidiram se empoderar e começaram a fazer os movimentos lá das transições. Aí a branca vamos fazer transição. A Kéfera, vai fazer transição capilar, não sei o que, não sei o que lá. Amiga, faz, mas não divulga, não rouba protagonismo, né? Aí a gente vai encher o saco desse povo no Twitter. Para mim, eu sou uma intelectual orgânica twitteira, na minha opinião. Mas, enfim, né? E aí, para terminar, o Bourdieu tem esse conceito de violência simbólica, que eu já falei, que é um conceito interessante para a gente pensar essa questão da ideologia, porque o Bourdieu existem determinadas regras que não estão escritas em lugar nenhum, são regras. Estão por aí, estão voando, que nem o balão lá do It. E aí, essas regras, elas passam a ser naturalizadas. Como elas sempre estiveram aí, então elas são certas, certo? E aí ele dá o exemplo da dominação masculina. Como que a dominação masculina ela começou a acontecer? Por que os homens começaram a ter tantos privilégios em relação às mulheres, né? E em momentos históricos específicos isso foi acontecendo, e aí esse discurso, essa narrativa, ela foi se naturalizando, ela foi quase tomando peso de verdade, sabe? Natural, verdade, que acabou se tornando uma doxa, né? Ou seja, doxa é uma opinião, aliás, não é doxa, não. É uma. Peraí, vou dar pausa para eu lembrar da palavra. É dogma a palavra, desculpa.
doxa é opinião, dogma, acaba virando um dogma, né? De tanto ser repetido e tal. E o que seria violência simbólica? A violência simbólica é quando... Peraí, Lisa. Ai, Lisa, ninguém merece. Calma muito. A violência simbólica é quando você sofre por conta dessas regrinhas que você não criou, que são naturais e que são bobagem total, né? Exemplo do cabelo da menina negra, né? A menina negra tá lá com o cabelinho dela, crespo, que é natural, tá lá vivendo a vida dela, né? Mas aí, em um determinado momento, uma pessoa vira para ela e fala assim: "Ah, seu cabelo é tão bonito, como é que você lava ele?" Aí eu fico pensando, ninguém nunca perguntou como é que eu lavo o meu cabelo. Ó, meu cabelo tá todo cheio de gordura. Gastei R$ 90 no shampoo preparado de cair. Deus está tomando conta da minha vida. Não sei nem como é que eu vou pagar isso, mas enfim, não vamos pensar nisso. Isso é uma violência simbólica? É uma violência simbólica. Por quê? Porque o status de normalidade estética diz que o cabelo liso é o cabelo certo. Então, se eu não tenho cabelo liso e uma pessoa me pergunta como eu lavo meu cabelo, né? Eu estou sofrendo uma violência simbólica. Da mesma forma que as palavras elas têm um poder muito grande, né? Por isso que a gente tem muito cuidado para não ferir as pessoas. Por exemplo, usar a neutralidade com as pessoas trans, as pessoas que não têm gêneros binários, né? É importante. Eu sempre uso a palavra menines, porque eu tenho alunos trans, então assim é difícil pra caramba, né? Você ser trans. E aí vem a sua professora, né? E o teu nome é Joana, mas agora você é João, e a tua professora fala, ô garoto, ô João, né? Olha que coisa chata. Isso é uma violência simbólica, né, gente? Isso é muito feio. Então, assim, eu tô sempre buscando, nós temos que buscar sempre evitar esse tipo de violência, né? Deixa eu ver se mais alguma coisa. Não, já falei tudo que eu tinha que falar. Se vocês tiverem dúvida, pode me perguntar. Eu estou deixando nas notinhas o meu parecer do que vocês escreveram, tá? Então, se você tiver uma dúvida extra, vai lá naquela janelinha lá, que é a janelinha de mensagem, e fala, professora, eu não entendi isso e isso, que eu vou lá e respondo, tá? Então é isso, gente. Beijo. E só, né? Não tenho palavras YouTubers para falar no final. Beijinho.